Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje entrevistando uma grande colaboradora nossa aqui da grande loja, que é a Soror Vivian Tedardi, que é historiadora, formada em História, professora e supervisora cultural aqui na GLP. Ela é responsável por todos os nossos espaços culturais e vai falar muito desse aspecto cultural da Ordem Rosa Cruz, que às vezes não é tão conhecido, e da importância disso para a comunidade. Focando principalmente na nossa nova biblioteca, ou melhor, na biblioteca e no seu novo espaço, que é a Biblioteca Alexandria. Tudo bem com você, Vivian? Tudo bom, Jamil. Obrigada pelo convite. Vivian, vamos começar falando um pouquinho de você. Você está aqui na Ordem como supervisora cultural há quanto tempo? 10 anos já. Há 10 anos, então você já viu bastante coisa, né? Já. Na verdade, já estou na Ordem há 14, começando como estagiária, mas na supervisão cultural há 10. Quando você veio, o Museu Egípcio já existia, claro? Sim, o museu já tinha, eu vim em 2001, o museu já tinha 11 anos. Então, vamos recontar rapidinho como é que é essa história do Museu Egípcio, que acho que é o único do Brasil, ou o único da América do Sul, você vai falar. E como é que surge essa ideia do Museu Egípcio? É uma coisa que agora já é uma atração cultural, turística. Como é que surge isso? O porquê desse museu? Então, na verdade, o Museu Egípcio ele foi inaugurado em outubro de 1990 pelo nosso ex-grande mestre, o Frater Charles Parucher, que na verdade a grande loja recebeu como doação um grande acervo do Frater Eduardo Vilela, que ele tinha uma exposição itinerante de objetos sobre o Egito Antigo. E ao receber então essa coleção, o Frater Charles então decidiu pela organização do museu. E aí então, como o Egito, a gente tem nossa ligação com a história tradicional da AMORC com o Egito Antigo, então de montar esse espaço cultural. E o principal objetivo dele seria qual? É mostrar para a população a importância dessa antiga civilização e também uma maneira da gente preservar a história desse povo. Na sua opinião, Vivian, por que o Egito Antigo fascina tanto? Porque a gente percebe, as pessoas que visitam o nosso museu, você vai falar um pouquinho disso depois, as várias escolas que vêm praticamente quase que diariamente visitar o museu, a gente percebe esse fascínio pela cultura do Egito Antigo. Por que essa civilização, assim, prende tanto a gente? É verdade, isso não tem com qualquer outra civilização antiga, esse fascínio que o Egito desperta. Claro que a isso eu junto algumas questões. Primeiro, o cinema ajuda muitas pessoas, o cinema, os brinquedos, o desenho, a criar todo um imaginário em relação ao Egito. Sim. Principalmente pelas pirâmides, pela questão da múmia, Então, há toda uma aura que envolve justamente o Egito Antigo. E claro que daí quando vem aqui ao museu, que a gente tenta também desmistificar um pouco esse imaginário que se tem a respeito dessa cultura antiga. Mas eu acho que vem justamente daí, de alguns meios de comunicação e que desde pequenos, de alguma maneira o Egito é introduzido na nossa vida. E a gente acaba daí formando esse imaginário e a gente cresce e ele permanece. Bom, você teve a oportunidade de estar lá in situ, Você visitou o Egito, inclusive fomos juntos, na mesma turma. Como é que foi? É tudo aquilo mesmo para você? Para uma historiadora, para alguém que trabalha no Museu Egípcio? Como é que foi o impacto do Egito real? Na verdade, conhecer, isso dá uma outra dimensão, na verdade, para a gente. Uma coisa é aquilo que a gente lê nos textos, que a gente vê nos livros. Agora, você estando lá, vivenciando, conseguindo fazer as correlações daquilo que você estudou e poder observar tudo aquilo é outra coisa, dá uma dimensão muito maior. Então, assim, realmente, acho que para quem estuda, é muito importante conhecer em loco. A questão do nosso museu, nós sabemos que é um museu de réplicas, com exceção da múmia, é isso? Isso, então todos os nossos objetos são réplicas idênticas às originais. A única peça original é a Totimeia, uma múmia de cerca de 2.600, 2.700 anos. E no momento a gente tem na coleção do museu uma outra múmia, não é egípcia, ela é da região dos Andes, também bem mais nova do que a Totimeia, mas que dá ali para a gente conhecer uma outra maneira de fazer a mumificação, porque é um bebê, uma criança de 2 anos de idade, que é uma mumificação natural. É uma múmia autêntica, então. É uma múmia autêntica também, então no momento nós estamos com 2 múmias em exposição. E o Museu Egípcio ele é dividido em partes? Existe para quem chega um itinerário assim, a ser cumprido? A cada 2 anos a gente sempre muda a exposição sobre o Egito Antigo, então é por isso que nós chamamos de exposição de longa duração. E a gente sempre pensa numa nova temática. Então, no momento, a gente fala sobre o nascimento, sobre a infância, sobre a vida e a morte no Egito Antigo.
Então, quem visita vai começar lá desde o momento mesmo de objetos relacionados ao nascimento, né, à infância, à brincadeira, os trabalhos que eram executados, o poder faraônico, a religião, para poder compreender do porquê do processo de mumificação. Sem dúvida. Sempre lembrando que a ordem, ela coloca essa questão do Egito até para fazer referência às suas próprias origens, né? Que o rosacrucianismo nasceu tradicionalmente no Egito Antigo. No Egito Antigo, né? Então é uma forma que a gente também tem de estar sempre disponibilizando essa questão da memória relacionada ao Egito Antigo. Vivian, vamos falar um pouquinho de um outro espaço cultural que é também bastante celebrado aqui conosco, que é o Espaço de Arte Francis Bacon, né? Como é que esse Espaço de Arte surgiu e qual que é o seu propósito? Na verdade, o Espaço de Arte surgiu porque quando a biblioteca, eu sei que a gente vai falar da biblioteca agora há pouco, mas o primeiro prédio da biblioteca, que foi inaugurado em 1992, havia um espaço dentro para exposições de arte. E aí, então, essa atividade continuou crescendo, e aí, em 1997, foi decidido, então, construir um espaço próprio para a realização dessas exposições. Então, espaço dedicado a mostras de pintura e escultura, de várias técnicas, estilos, e a gente acaba funcionando como uma maneira de divulgar a arte na capital curitibana e região. Ele está aberto a qualquer artista, a pessoa não precisa ser Rosa Cruz para expor no espaço? Não, é aberto aos artistas em geral. A gente, claro, só pede um currículo para conhecer algumas obras, né? Geralmente as exposições são exposições coletivas, né, onde a gente organiza um grupo e a mostra fica por mais ou menos 2 meses. Vocês fazem vernissagens, existe todo um... Isso, todo um ritual, digamos, da exposição. É feito vernissagem para os convidados dos artistas, né? E depois, ao longo de 2 meses, a exposição fica aberta à visitação pública. Perfeito. Eu sei que também o auditório Harvey Spencer Lewis está incluído, ele é encarado como espaço cultural. Esse auditório, até para quem não conhece, é importante dizer, ele é disponibilizado à comunidade também, né? Ele é alocado. O que ele tem de característica? A gente sabe que ele conta com 2 salas, além do auditório principal. Fala um pouquinho dele. Isso, então, disponível para alocação mesmo, a gente tem apenas o grande auditório. O grande auditório, Isso, sim. Com 500 lugares, né? Ele é um auditório equipado para formaturas, para simpósios, né? Porque ali a gente já tem todo o sistema de iluminação, de sonorização, também projetores, né? É um central e 2 laterais. Então, ele está todo equipado para várias formas de eventos. E é ali também onde a gente tem realizado as palestras abertas à comunidade, que o Centro Cultural realiza. Falando do Museu Egípcio, conectado com o auditório, me parece que vocês têm um trabalho com as escolas, quando elas vêm, de fazer uma palestrinha antes. Esse trabalho continua e é feito no auditório? Onde que é feito isso? Então, na verdade, nós temos 2 maneiras de atendimento aos grupos. Então, a primeira, digamos assim, a completa, é que antes de visitar o museu, os alunos são levados para uma sala onde eles assistem uma palestra. Okay. Né? Então, na verdade, nós utilizávamos a sala Antônio Luna, né? Voltaremos a utilizá-la para poder fazer essa atividade. No momento, temporariamente, a gente está fazendo na sala de meditação da loja Curitiba. Ah, perfeito. Né? Então, realmente, as crianças assistem uma palestra de cerca de 40 a 50 minutos, fazem uma viagem à história do Egito Antigo, e aí, quando elas vão ao museu, elas já estão preparadas para o que elas vão visualizar através dos objetos. Perfeito. E é claro, né, além do espaço de arte, além do auditório, além do museu, nós temos a nossa biblioteca. Isso. Né? A Biblioteca Alexandria. Conta um pouquinho da história dela, do porquê do nome Alexandria. Como é que surgiu a ordem de manter uma biblioteca pública, né? Uma biblioteca pública, é bom se dizer. Então, na verdade, uma coisa que deve ser dito é que a MORC GLP tem uma responsabilidade cultural e essa responsabilidade cultural aberta à comunidade. Né? Então, seja o museu, o espaço de artes e a biblioteca e as palestras, é um serviço que a gente fornece gratuitamente para a comunidade em geral. Quando o museu foi criado em 1990, junto com ele, havia uma sala. E nessa sala, ali surgiu a Biblioteca Alexandria. Né? Aí, em 1992, ela vai ganhar um espaço próprio, justamente porque o acervo foi crescendo e foi necessário, então, construir um espaço próprio para a Biblioteca Alexandria. E o nome, né, justamente por causa da famosa Biblioteca de Alexandria, criado pelo famoso Alexandre o Grande, né, no delta do Egito, no período da ocupação dele naquela região. E é verdade, não sei se é uma lenda aí que corre na ordem, que a biblioteca começou com os livros do acervo pessoal do Frate Charles, do nosso então grande mestre? Isso, e também de livros que estavam na loja Rosa Cruz Curitiba. Sim. Aí ele resolveu unir tudo, né?
e aí fundar, junto com o museu, a biblioteca. E como é que evoluiu esse acervo, Vivian? Hoje nós estamos com quantos volumes na biblioteca? Ela se concentra mais em que áreas, em que temas? Então hoje, na verdade, nós temos cerca de 22 mil volumes na biblioteca. Ele foi formado principalmente pela doação, e doação de muitos estudantes Rosa Cruzes. Claro que também, ao longo do tempo, a própria grande loja foi adquirindo novos livros, até para atualizar também o próprio acervo. E hoje a nossa especialidade é em esoterismo, né? Eu acho que não existe uma biblioteca com uma coleção esotérica como a que nós temos, embora ela tenha todas as outras áreas do conhecimento, né? Então, nós temos humanas, exatas, né? Um pouquinho também da área de biológicas, né? Embora de humanas acaba sendo, né, a maior quantidade, mas ela é uma biblioteca comum, embora a gente tenha essa especialidade em esoterismo. Perfeito. Vivian, nesse acervo da Biblioteca Alexandria, a consulta a esse acervo tem umas especificações, né? Ele está aberto a qualquer pessoa, mas existe para alocar, parece que existe uma condição. Isso, então, na verdade, a biblioteca ela é aberta ao público em geral, para consultas, né, para leitura e pesquisa no local. Certo. Apenas o empréstimo é que ele é específico para os membros de Curitiba e região metropolitana. Membros Rosa Cruzes. Membros Rosa Cruzes, estudantes Rosa Cruzes, né, de Curitiba e região metropolitana, que podem vir à biblioteca, fazer a sua carteirinha, que é uma carteirinha própria da biblioteca, não é a mesma carteirinha de membro Rosa Cruz, né, para poder emprestar o livro. Né, você pode emprestar um livro por vez, por 14 dias, renová-lo, né? E ela tem sido bem frequentada ao longo dos anos, né? A gente tem observado isso por muitos estudantes também, aqui bastante. de Curitiba, né? Vem fazer pesquisas. Isso, bastante. Então, a gente sempre tem, assim, principalmente daqui próximo à região da grande loja, alunos que vêm à biblioteca para poder fazer os seus trabalhos escolares. A gente também tem pessoas que vêm para estudar no local, né? Justamente pela tranquilidade que o ambiente oferece. Então, muitas pessoas que precisam estudar para concurso ou fazer trabalho de faculdade também acabam vindo ao local. Perfeito. Antes de continuar com a biblioteca, Vivian, quero que você fale um pouquinho dessa conexão que foi feita dos espaços culturais da MORC GLP com a Universidade Rosicruá Internacional. Parece que a universidade, a URSI, né? A universidade encampou esses espaços culturais, inclusive aglutinando-os num edifício novo, isso, né? Isso que foi inaugurado ano passado. Fale um pouquinho disso para a gente. Então, na verdade, os espaços culturais, né, que estavam associados ao Centro Cultural AMORC, na verdade, agora eles funcionam como unidades da Universidade Rosicruá Internacional, da URSI. Né? Então, o museu, biblioteca, espaço de artes e o próprio Centro Cultural, com cursos e palestras, são unidades da URSI. Por isso que realmente foram todos reunidos num único espaço, né, no prédio que leva o nome da universidade. Né? E ali, então, a pessoa encontra um pouquinho, né, digamos assim, do trabalho executado por esses espaços culturais que agora, então, estão associadas à universidade. Inclusive, você está vendo imagens aí, né? Durante a nossa fala foram entrando imagens aí do museu, da biblioteca, etc. Mas agora do próprio edifício que é considerado o campus metropolitano da URSI. Isso. Né? E como é que estão distribuídos os espaços culturais nesse campus? O que tem no primeiro andar, no segundo? Isso, então, na verdade, aqui é o campus metropolitano, né? A gente até utiliza um pouco o auditório junto para isso, para a realização dos cursos e palestras. E no prédio mesmo da URSI, nós temos no térreo o Museu Egípcio. No primeiro piso, há o Museu Rosa Cruz, né? Esquecemos de comentar a respeito, que é um museu que foi inaugurado agora junto com o prédio e dedicado a preservar e a divulgar a memória da grande loja da língua portuguesa. No mesmo piso, temos o Espaço de Arte Francis Bacon. E no segundo andar, a Biblioteca Alexandria. Mas parece que temos alguma coisa no último andar também. Ah, né? sim, daí é um salão de festas, né? Então, dedicadas a atividades... Assim, mais sociais. Mais sociais, isso mesmo. Perfeito. Como é que foi essa transição, não digo tanto com relação aos outros espaços, que eu sei que o Museu Egípcio, claro, ele teve que ser reconfigurado para as novas instalações, ou mesmo com o espaço de arte, mas principalmente com a biblioteca, né? Ela ganhou... prateleiras, estantes muito bonitas, houve toda uma reclassificação. Como é que foi essa transição? Então, na verdade, assim, o bom da gente mudar, né, para o prédio novo é que nós modernizamos todos os espaços culturais, né? E em especial, claro, a biblioteca. Então, nós temos, na verdade, acho que hoje, quando você chega à biblioteca, você encontra um ambiente
que te convida realmente à leitura, né, à pesquisa. Sim. Então, com a nova organização, a maneira como foram pensadas as novas estantes, a sala de obras raras que nós não tínhamos e agora temos. Uma, né? Sala de obras raras. Uma sala de obras raras, né? Então, se alguém precisasse pesquisar algum livro, a gente não tinha um local específico, né, onde aquela pessoa pudesse pesquisar um determinado assunto que não está disponível como as outras obras no acervo, né? Então, um local também para consulta ao acervo, no terminal, né, de consulta. Ah, perfeito. Então, hoje o ambiente foi todo pensado para cada vez mais a gente poder proporcionar um trabalho melhor para a comunidade. Inclusive, lá nós temos responsável uma pessoa maravilhosa, que é a Marisa, né? A nossa bibliotecária, que é uma pessoa muito preparada. Demais. Na verdade, assim, toda a estrutura que nós temos na biblioteca, a organização dos livros, é o trabalho da Marisa, né, que é a nossa bibliotecária, que já trabalha conosco já há alguns anos, e que realmente, na verdade, a Marisa foi responsável por toda a reestruturação da biblioteca. Nós tínhamos uma maneira de catalogação mais rudimentar, e a Marisa, então, realmente foi quem transformou, organizou a Biblioteca Alexandria como qualquer outra biblioteca, né, nos moldes corretos, né, de como qualquer outra biblioteca. E outra novidade é que antes os visitantes não podiam circular por entre os livros, né? E agora existe essa possibilidade, né? De andar por entre as prateleiras, consultar, retirar, ir até a mesa, se sentar, ler. Isso mesmo, né? A gente mudou também esse contato da pessoa com a obra. Que uma coisa era você chegar e dizer, eu quero um livro sobre, né, a Ordem Rosa Cruz. Eu chegar lá e falar, os livros que eu tenho são esses. Outra coisa é você, como leitor, ir até a estante, poder pegar, folhear, analisar se é o que você quer ou não, para depois sentar e fazer a sua pesquisa. Eu acho que tudo isso faz parte digamos assim, da mística que você tem em relação à questão da leitura, do contato com o livro. Até você falou uma coisa muito interessante, isso também é pouco sabido. Eu creio que, sem sombra de dúvida, a maior biblioteca esotérica do país é a nossa Biblioteca Alexandria, que reúne o maior acervo, salvo engano. Então, nisso ela também já se diferencia. Sim. Porque eu desconheço outra biblioteca com um acervo esotérico tão grande e com obras também nesse campo do esoterismo raras também. Isso mesmo. Isso também é uma outra questão, se a gente for falar dessa relação até que você comentou da biblioteca com a URSI. Né? Então, para os próprios pesquisadores da URSI, aí também está, né, uma questão muito importante. Né? Por isso também da gente cada vez mais se especializar mais em esoterismo. Pensando também na questão dos próprios pesquisadores da universidade. O acervo da biblioteca ele foi construído assim, mais geralmente por doações de pessoas, né? Ela ainda recebe doações? Como é que está isso? Sim, nós ainda recebemos doações. A gente só não aceita mais enciclopédias, né, materiais em xerox, publicações que já passaram, digamos assim, são aquelas que devem ser continuamente atualizadas, né? Então, e livros didáticos. Nós não recebemos mais, mas no restante, a Biblioteca Alexandria recebe com muito prazer, né, novas obras. Olha, você que se quiser colaborar com a Biblioteca Alexandria, que é um serviço da Ordem Rosa Cruz para a comunidade, você pode fazer sua doação. Como é que a pessoa faz? A pessoa que não é de Curitiba, né, que não tem essa possibilidade de vir aqui e deixar o livro, como é que ela pode fazer? Ela pode remeter pelo correio, né? Algumas pessoas às vezes recorrem a transportadoras. A questão, claro, que a gente sabe que tem o custo, né? Mas muitas vezes a gente recebe pelo correio. Mas ela dirige ali a Biblioteca Alexandria. Isso, e o endereço da grande loja. E me parece que essas pessoas que doam, elas recebem uma cartinha, né? Existe todo um retorno da grande loja. Isso mesmo. Né? Uma carta que a biblioteca encaminha agradecendo, né? E também para a pessoa saber que as suas obras foram incluídas no nosso acervo. Perfeito. Vivian, agora já no finalzinho da nossa entrevista, mesmo porque nós temos uma dica cultural bem especial depois, a questão da leitura. Você como professora, né, toda vez que você vem aqui a gente fala nisso, toca nisso. A gente sabe que pelo menos no Brasil ela é muito deficitária, principalmente entre os jovens. Ainda tem muito o que fazer com relação a isso. Que causas você atribui para essa escassez de leitura entre os jovens? Né? Quem que está falhando aí? É a sociedade como um todo? São as famílias? São as escolas? O que está acontecendo que a gente não consegue mais incentivar? É a mediatização também das redes sociais, a internet? O que está acontecendo que a leitura já não está sendo tão mais... Eu acho que, na verdade, a gente precisa de estímulos. Eu acho que esse estímulo tem que existir desde a infância, desde pequeno. Né? Eu acho que é em casa, é na escola, é mostrar a importância e como é bom ler. Né? Como se desvenda, para o leitor, a gente tem acesso ali a um mundo
que só, né, quem lê consegue atingir, consegue chegar. Então, acho que são os estímulos mesmo, desde pequeno, para você criar o hábito da leitura, né? Então, acho que a família, sim, é também a escola. E também, claro, eu sei que hoje a internet, as redes sociais concorrem muito para isso e que acabam desestimulando, né? Embora, às vezes, a gente perceba um movimento meio contrário a filmes, por exemplo, que se baseiam em literatura, e que depois há um movimento contrário, né? Depois daquele boom do filme, as pessoas recorrem à literatura para poder conhecer um pouco mais a respeito daquele universo. Então, claro que é possível também que exista uma outra relação, né? Mas eu acho que sim, a gente precisa desde pequeno ser estimulado, isso só através da educação. Então, para aqueles pais que estão nos vendo, né, e quiserem algumas dicas para estimular seus filhos em direção à literatura, o melhor a fazer mesmo é estimular, dar de presente não só o brinquedo, né, mas também o livrinho. Isso, levar livrarias, né? Deixar a criança mexer, porque o que a gente percebe? Quando a gente tem a sessão infantil, a criança gosta de pegar o livro, de mexer, de folhear. Então, é levar, criar as oportunidades para que a criança tenha acesso. Perfeito. Vivian, eu quero te agradecer muito por você ter vindo, né? Você é uma simpatia, você sabe disso. Obrigada. Inclusive, a nossa colaboradora aqui no programa Presença e Harmonia, como vocês sabem, é a Vivian que faz as dicas culturais depois do corpo principal do programa, que são as entrevistas, né? A Vivian sempre está aparecendo, indicando um livro, né? Ou um CD aqui da Biblioteca Rosa Cruz, do nosso acervo, da nossa discoteca, para as pessoas poderem adquirir, conhecer e etc. E queria que você deixasse suas palavras finais com relação a essa dimensão cultural da Ordem Rosa Cruz para as pessoas, tanto de Curitiba como de outras cidades e de outros países também, que possam vir conhecer. Então, eu que agradeço, Jamil, o primeiro convite, a oportunidade de estar podendo falar um pouco do nosso trabalho, né? Eu quero, na verdade, deixar o nosso convite para as pessoas, para que elas venham conhecer, né? Desbravar, né? Digamos assim, novos conhecimentos, seja visitando o museu, visitando uma exposição de arte, e também acessando os livros da nossa biblioteca, né? Eu acho que é uma maneira que a gente tem de poder estar dialogando com a comunidade, né? Em geral, através desse nosso trabalho. Inclusive, uma coisa que nós não comentamos, o acervo da biblioteca ele está digitalizado, a pessoa de casa, pela internet, pode consultar? Isso, então nós temos, né, na página da biblioteca, é possível acessar o banco de busca da biblioteca. Então, se você quiser saber, se tem o livro X, seja onde você estiver, é possível, então, através do nome do autor, título, né? Ela faz isso através do site da MORC. No site da MORC, né? Daí na página da biblioteca. Então, fica aí o convite para você já ir pesquisando o nosso acervo e quando vier a Curitiba conhecer realmente um espaço muito bonito. Mas nós vamos fazer um pouquinho mais no programa de hoje, né? Enquanto você não vem, né? Você que ainda não veio conhecer fisicamente a nossa biblioteca, nós vamos levá-la até você através de uma reportagem, que é o que vai ser a nossa dica cultural. Nós fizemos uma matéria alguns dias atrás com a biblioteca, ali na biblioteca. Você vai ter a oportunidade de conhecer as novas instalações, a Marisa, que nós comentamos, a bibliotecária, a Vivian acompanha a reportagem. Então, tenho certeza que será um passeio muito gostoso e até surpreendente em alguns quesitos. Obrigado pela sua participação e acompanhe. Então, como nós havíamos dito, nossa dica cultural é especial e é justamente mostrar para você as novas instalações da Biblioteca Alexandria, nesse lugar aqui fantástico, que é o novo prédio da Universidade José Croix Internacional. Então, vem comigo, vamos conhecer as novas instalações. Temos aqui já a Vivian, que nos concedeu a entrevista, e a Marisa. Nós comentamos sobre a Marisa, que é a nossa bibliotecária, uma pessoa de uma competência absoluta. Tudo bem com você, Marisa? Tudo certinho, tudo bem. Olha, parabéns por esse espaço fantástico, né? A começar pela vista, né? A gente está de frente para o edifício administrativo da grande loja. Temos aqui todo um balcão de recepção. Sim. Aqui trabalham estagiárias, né? Atendendo o público. Não, seria uma funcionária, Uma funcionária mesmo. Isso. Então nós temos eu como bibliotecária, a Marisa, e a Lorena como nossa funcionária também da Ordem Rosa Cruz. Legal. Você deixa a gente conhecer um pouquinho? Com certeza, vamos lá então. Como é que foi essa redistribuição do acervo da biblioteca nessas novas instalações? Bem, então são divididas em grandes áreas. Então de 00 a 100, 200 e até o 900. São grandes áreas que a gente fez essa divisão. Por exemplo, aqui eu tenho livros do quê? Você poderia dizer? Seria a parte do 100, a gente pega então a parte de filosofia, a parte realmente do misticismo, do esoterismo também. Ah, tá. Parte mais humana, né? Vamos dizer assim. Isso mesmo. Né? Então, são todos divididos e estão todos classificados
né? Perfeito. Então vamos prosseguindo. Vamos lá. E aqui eu estou vendo que você tem alguns livros de psicologia também, Sim. Marisa, aqui essa área. Até estou vendo livros da ordem também. Também. Então, a nossa biblioteca ela é constituída de grandes áreas. Então, seria na parte de filosofia, psicologia, então todas as áreas que o estudante Rosa Cruz precisa para acrescentar Pra poder, nos seus né? estudos. Temos aqui, né, contribuições à psicanálise. Sim, Quer dizer, você tem várias áreas da psicologia aqui disponíveis para... Tanto psicologia, história, geografia, né? Então nós temos um pouquinho também de administração, economia. Então são grandes áreas da parte de introdução. Né? Então seria para realmente para os estudantes, também para os visitantes também, para fazer a consulta para a nossa biblioteca. Não, e uma coisa que chama atenção, até a gente comentou com a Vivian, é a possibilidade agora de circular pelas estantes, que é muito mágico isso. Com certeza. Então o leitor ele gosta de realmente manusear os livros. Ah, né? existe essa possibilidade hoje dele tirar o volume, levar até a mesa. Fica à vontade, isso. Então ele mesmo vem nas estantes, né? Então qualquer coisa ou qualquer dúvida que ele tiver, então ele direciona a mim ou a Lorena para a gente poder... Ah, perfeito. Né? Então ele pode fazer, como nós explicamos, né? O livro pode ser alocado pelos Rosa Cruzes e para quem não é Rosa Cruz pode consultar em loco. Exatamente. Você também tem todos esses aqui, a Vivian estava falando, um banco de dados onde ele pode consultar aqui ou fora daqui via internet. Com certeza. Então está dentro do site da Ordem Rosa Cruz, na biblioteca, né? No link da biblioteca, consulta na biblioteca, ela vai ter todo tipo de pesquisa, tanto com autor, título, assunto. Você tem todo o acervo aqui da biblioteca, Marisa? Sim, todos. Os 22 mil livros, mais ou menos. São quantidade de 22 mil livros registrados já. Sim. Puxa, que coisa fantástica. Quer dizer, é um tesouro, né, para a população. Com certeza, para todos, né? Para a comunidade geral, para os estudantes Rosa Cruzes, né? Vamos conhecer aqui as mesas de consulta. Aqui a pessoa pode, então, retirar um livro, vir e ficar tranquilo. Fazer a consulta tranquila. Fazer a sua pesquisa, a sua consulta, inclusive com uma imagem, né, com um visual a vista fenomenal. Excelente, com certeza. Sem dúvida. Né? É um ambiente realmente, é um ambiente, né, agradável para os estudos também. Bastante acolhedor, né? Com certeza. Olha, e agora nós temos um lugar especial, que será o creme de la creme aqui da nossa pequena reportagem, que é justamente aquela salinha de obras raras, obras mais, vamos dizer assim, especiais. Exatamente. Que a Biblioteca Alexandria tem. A Marisa vai mostrar pra gente, né, Marisa? Então, com certeza. Vamos lá. Vamos abrir essa parte da reportagem com uma obra. A gente está falando em obras raras, né? A Marisa foi buscar ali e ela vai explicar o que é essa obra, que já pela encadernação já dá para ver que é algo bastante antigo, bastante raro. Seria essa aqui, esse livro aqui. Tá, o que é isso aqui, Marisa? Seria uma Bíblia, né? Ela é de 1851. 1851? Sim, do Martinho Lutero. Martinho Lutero? Isso, tá, né? Fantástico. Em que língua que ela tá? Alemão. Alemão. É, ela está em alemão. Olha que coisa fantástica. Essa é apenas uma das obras que você tem aqui guardada a 7 chaves. Com certeza. Mas que pode ser consultada. Pode ser consultada. Tá, então aqui ficam guardadas outras obras. O que assim balizou a escolha de colocar essas obras aqui, Marisa? O que foi o... Então, essa salinha, essa sala aqui foi pensada para a gente reservar, né, as obras que já estão esgotadas, que não tem mais à venda. Né? Então, os estudantes podem, com certeza, ela vem fazer a pesquisa e ela sabe que ela vai encontrar aqui na biblioteca. Né? Então, ela não estaria nem emprestada. Então, ela seria de consulta em loco. Né? Exatamente. Inclusive, eu já estou vendo aqui, é bom mostrar. Para começar, a gente tem a coleção completa da antiga editora Rennes, que publicava antigamente os livros da Ordem Rosa Cruz. E se eu puder, Marisa, você deixa? Com certeza, claro. Tem certeza? Não estou profanando nada. Aqui nós temos, inclusive, olha, uau, o Manual Rosa Cruz, talvez a mais antiga edição em língua portuguesa do Manual Rosa Cruz. Né? Os Rosa Cruzes mais antigos vão agora realmente babar, que pode ser aqui consultado. Né? E outros livros do Dr. Luiz, que estão aqui em antigas edições. Tem um livrinho aqui que eu também estava olhando, Marisa. Sim. Quer dizer, aqui é a área dos tesouros, né? A área dos tesouros, com certeza. Eu estava vendo um livro, talvez da primeira editora no Brasil de livros esotéricos, que é a editora Pensamento. Exatamente. Olha só, Dicionário de Ciências Ocultas, até ocultas com 2C. Vamos ver de quando que esse livro aqui, Marisa, deve ter aqui, olha só. Deve ter aqui o ano da edição dele, 1927. Veja que coisa.
né? E já era a 4ª edição, imagine a primeira edição de quanto que era, né? Exatamente. Então, mais um livro aqui, Dicionário de Ciências Ocultas. Eu desconhecia essa publicação aqui da editora O Pensamento. Temos aqui mais um livro também, Marisa, que eu estava vendo. Sim. Que é um livro sobre os famosos manuscritos de Qumran. Olha, inclusive parece que folheado a ouro. Olha que coisa linda isso. São todos laminados. Todos laminados. The Glorious Qumran. É tratado glorioso dos manuscritos de Qumran, né? Olha que coisa. Inclusive em árabe. Está em inglês e em árabe. Quer dizer, é fantástico, né? Realmente quem é o buscador e o pesquisador, realmente ele vai achar. Você estava me contando, Marisa, que alguns desses livros aqui, ou muitos deles, foram até doação pessoal de um querido frater nosso, que foi colega meu há muitos anos no programa Presença e Harmonia, que é o Frater Elias. Frater Elias, sim, a maior doação foi feita por ele também. Da biblioteca dele, né? Sim, ele ajudou muito a montar essa nossa sala, né, que seria das obras raras, e então mérito também, um agradecimento muito especial para o Frater Elias, né, pela grande colaboração. Com certeza, fica aqui o nosso abraço. O nosso agradecimento a você por todo o seu trabalho, Marisa, fantástico, pela sua competência, a Vivian pela entrevista. Com certeza. E você está convidado, agora você já sabe o caminho das pedras, né? O caminho da Biblioteca Alexandria. Venha conhecer e venha se ilustrar mais com todas essas obras maravilhosas. Com certeza. Até o nosso próximo encontro e uma paz profunda. Paz profunda.